Oi, Arcawoman, promessa é dívida e eu tô aqui pra pagar, porque eu não gosto de pendências, minha gente. Vou disponibilizar essa aula aqui pra vocês, é uma aula exclusiva e eu fiz um material aqui pra vocês, certo? Não, deixa eu contar aqui logo pra vocês os babados que eu enfrentei, né? Eu gravei a aula e, pasmem, não consegui transformar em link, deu erro. Olha, pense num alvoroço, você quer saber? Eu vou gravar no meu telefone, que é o que eu tô fazendo aqui, e a gente vai caminhando juntas com o material que eu vou disponibilizar para vocês, certo? São 9 páginas, fiz muito resumido, de uma forma que vocês vão ter uma noção do que é Enneagrama e como eu posso utilizar essa ferramenta para mim, como pessoa, como CPF, como eu posso usar dentro da minha empresa como CNPJ. O Enneagrama, ele transformou a minha vida de fato. Depois da fase da faculdade, eu me formei em 2015 em psicologia e em 2020 eu estava trabalhando numa empresa e essa empresa exigiu que eu fizesse o Enneagrama. E aí fui lá com o nariz torcido, porque eu disse, não acredito, isso não adiantará de nada. E minha gente, se tem uma pessoa que paga a língua, essa pessoa se chama eu. Pago linda. E aí o que aconteceu? Eu conheci o Enneagrama em 2020 e de lá pra cá eu não parei mais de estudar sobre o Enneagrama. O Enneagrama, ele me transformou. Claro que não foi num período de 2 meses, 3, foi ao longo dos anos, de fato. Porque o Enneagrama, ele requer uma coragem. E assim, como é que eu posso dizer a vocês? De se despir de quem nós somos, sabe? Porque às vezes a gente tem uma resistência tão grande que a gente acaba não evoluindo no nosso autoconhecimento. Então eu preparei aqui para vocês, um material muito básico. E obviamente não tem como colocar anos de leitura, anos de estudo, descoberta e tudo mais dentro de 9 páginas. É apenas para que vocês entendam, sabe aquela pincelada sobre Enneagrama? Então vamos juntas? Não sei se vocês vão acompanhar a aula concentradas com o material, mas como vocês quiserem fazer. O que vale é o conhecimento que eu quero que vocês tenham a partir dessa aula, tá? Então, o Enneagrama, o que é isso? Se você nunca ouviu falar, se você já ouviu falar e não faz a menor noção, o que gança é isso aí. Então, o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento para você parar de perder para você mesmo. Então, na página 2 da nossa ferramenta, a gente vai seguir nosso roteiro. Eu coloquei o que é de fato o Enneagrama, né? Porque muitas vezes a gente se perde no caminho e é preciso ter muito cuidado. Eu lembro que 2020 foi o ano que eu fiz o treinamento de Enneagrama, certificação e tudo mais. Eu fui me antecipar, né? Eu tive a primeira aula a gente teve, são 3 horas de aula e são meses até a gente estudar tudo, né? E aí eu lembro que na primeira aula eu já cheguei em casa assim, gente, deixa eu ver essa apostila. A apostila era essa daqui, ó. Essa apostila aqui. E eu li toda a apostila dentro de uma semana, porque eu já queria estar à frente na segunda aula. Eu disse, não, porque quando for ter a parte da identificação, eu já vou saber quem eu sou. Aí eu fui ainda pesquisar no Google, teste, aí fiz o teste. Eu sei que deu um tipo lá que não era o meu. Então, assim, uma coisa que eu digo pra vocês, pressa não combina com autoconhecimento. O autoconhecimento é oxigênio. Todo dia ali um pouquinho pra tua sobrevivência, certo? Então, assim, coloquei aí pra vocês o que é Enneagrama. É uma ferramenta milenar de autoconhecimento. Quando a gente fala milenar, é algo que vem dando certo há milênios. E até... Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembrei desse livro que eu tenho aqui, é muito bom, minha gente. Princípios Milenários, de Tiago Brunet. Ou seja, o Enneagrama, ele não surgiu há 20 anos atrás. É uma ferramenta de milênios que vem dando certo há muitos anos.
certo? Então, muito usada em empresas, lideranças, processos de desenvolvimento. Hoje, cada vez mais está se falando sobre comunicação e o Enneagrama é base para comunicação. Por quê? Porque a partir do momento que eu descubro qual é o meu tipo... Ai, minha gente, eu tava chupando um confeito que ficou grudado no meu dente. Por isso que eu tô assim. Mas vamos lá. A partir do momento que eu descubro o meu traço, o meu tipo de personalidade dentro do Enneagrama, eu começo a entender por que algumas pessoas me irritam, porque existe um padrão comportamental. Então, normalmente, quem é da tríade mental tem um pouco de impaciência com as outras tríades. Quem é da tríade emocional quer que todas as tríades sintam profundamente quanto eles, entende? Então, assim, isso gera, além de desconforto, gera ruídos na comunicação dentro de um negócio. E dentro do casamento acontece também esses ruídos, dentro de nós mesmos, porque muitas vezes a gente cai na casca de banana de se comparar. Ah, fulano é assim. Até estrutura corporal. Vocês acreditam que depois que eu fiz Enneagrama, eu nunca mais questionei sobre essa parte de estrutura corporal? Porque eu tenho essa parte aqui um pouquinho alta e faz parte da minha personalidade. Então, assim, não adianta. Eu posso emagrecer 200 quilos. Isso aqui, meu sempre vai ser um pouco alto. Entende? Então, assim, quando a gente começa a entender um pouco desse desenrolar da personalidade, como é formada a personalidade no Enneagrama, nossa estrutura corporal, que também fala, até antes de a gente abrir a boca, né, que é a nossa linguagem não verbal. Então, o Enneagrama é algo muito complexo. Eu posso falar aqui por horas, que ainda vai ser pouco, pra vocês terem noção. Eu já assisti mais de 250 aulas de Enneagrama, e cada vez que eu vou ler, parece que eu não sei de nada. É uma fonte que eu quero sempre estar bebendo, porque, de fato, quando você se permite, ela é transformadora. Então, vamos lá. Não é um teste bonitinho da internet. Eu fiz questão de colocar aqui para que vocês não caiam na mesma... Meu Deus, o povo tá ligando para mim. Para que vocês não caiam na mesma casca de banana que eu caio. Ah, vou fazer um teste aqui para descobrir meu tipo. Pode dar certo, como pode dar errado, e você ir por um caminho de desenvolvimento que não é o teu. Entende? É um mapa profundo de comportamento, motivação e padrões internos. Então, a partir dele, a partir desse mapa milenar que é o Enneagrama, a gente começa a entender, poxa, por quê? Eu sempre tento fazer dessa forma e acabo fazendo dessa. Por que fulano age dessa forma e tem esse resultado? E a gente começa a clarear tudo aqui na mente da gente. Eu lembro que na época que eu estava fazendo o Enneagrama, eu não tinha ainda o meu diagnóstico de TDAH. E eu lembro que a diretora da empresa disse assim para mim, Jéssica, tu precisa ler O Milagre da Manhã. Tu precisa acordar de 4h30 da manhã, porque eu chegava de manhã assim. E eu não sabia, porque para quem não sabe, o TDAH é o meu tipo de TDAH, tá? Que é o combinado. Não pausa a atividade cerebral, então isso muitas vezes me dá uma exaustão sensorial, nessa parte aqui atrás, enxaqueca, dores musculares, enfim, por conta da atividade mental. E é científico, tá? Não é conversa fiada, não. O TDAH precisa dormir além do que as outras pessoas. Então, se uma pessoa normalmente precisa dormir 8 horas, o TDAH precisa dormir 10. E tem gente que até 12, para funcionar bem. Então, eu ia dormir, nessa época eu dava aula à noite, eu trabalhava o dia todo e dava aula à noite. Então, eu chegava em casa 10 e pouquinho, e ainda ia cuidar das afazeres da casa. Então, eu ia dormir pra lá de meia-noite, 1h da manhã, e 5h30 da manhã eu já tinha que estar de pé com tudo pronto, porque 6 horas eu tinha que estar no ponto do ônibus, lá na avenida. Quem é de Vitória aqui vai saber. Na avenida ali onde é a farmácia hoje, de esquina. Em suma, eu ficava assim. Eu não conseguia produzir bem. Ela disse, você tem que ler O Milagre da Manhã, porque e você acordar 4h30 da manhã, tomar uma água com limão. Ela estava passando a rotina dela para mim. Só que deu certo? Não, porque somos totalmente diferentes. Então, dentro do Enneagrama, a gente descobre também
Não se a gente é TDAH ou não, isso aí já é outra coisa, tá? A gente descobre as nossas luzes e as nossas sombras. Para cada tipo existe luz, que são as nossas potencialidades, e existem as sombras, que é aquilo que a gente é engolido por aí, certo? Vamos lá. Próxima página. Página 3. Autoconhecimento é oxigênio, não é moda. Sem isso a gente vive no piloto automático. Quando a gente fala de piloto automático, aí a gente já vai para a próxima página. A gente dá de cara, essa página aqui, ó. A gente dá de cara com repetições. Então se a gente for olhar em volta, eu Jéssica, particularmente, gosto muito de estudar comportamento, ciclos que se repetem, enfim, é uma coisa minha, tá? Não é todo mundo que gosta de fazer esse tipo de estudo. Então, sempre que a pessoa chega pra mim e diz assim, mas eu ajo assim porque toda a minha família age assim. Eu tomei essa decisão baseado enfim, ciclos. Sabe aquela pessoa que diz assim, menina, eu já tive 3 casamentos, todos 3 dedo podre. Ciclo, padrão que se repete, certo? E aqui, nessa página, a gente vai ver, a maioria das pessoas não vivem, elas repetem, entende? Então, é muito bom quando a gente tem a ousadia de quebrar padrões. Então, eu digo sempre, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas magoadas magoam pessoas. Tem até uma imagem na internet, depois eu posso disponibilizar para vocês, que é assim, são 3 pessoas, uma aqui em cima bate na outra, aí a outra blinda para a criança. Por quê? Porque senão repetem-se os padrões. Quando eu conheço pessoas que dizem assim, eu casei, mas pense como eu casei mal. Mas também é problema de família, né? Na minha família ninguém casou bem. Padrão comportamental. A maioria das pessoas, elas não vivem, elas repetem. Então, o ambiente, ele modela comportamento. Isso é behaviorismo dentro da psicologia. O ambiente que eu estou, ele pode modelar, mas ele não é determinante, certo? Porque a gente tem vários exemplos aí, tipo, homens que viraram a chave cognitiva, que moraram em ambientes totalmente desfavoráveis e foram completamente fora da curva, certo? Então, coloquei aí, ó, repetem comportamento, repetem padrões, repetem sabotagem. Vocês sabiam que tem pessoas que sabotam a própria terapia? Parece mentira isso, mas é verdade. Sabe aquela pessoa que diz assim, poxa, como eu quero melhorar? Como eu quero melhorar? Só que inconscientemente ela começa a se sabotar. Por quê? Porque se ela melhorar, se ela se curar daquilo que está adoecendo ela vai perder alguma coisa. E como assim? Eu lembro que quando eu fui fazer serviço voluntário, eu fiz serviço voluntário assim que eu me formei, em 2016. Tinha uma pessoa que eu acompanhava que era um caso bem complexo, assim, de casamento, e ela... Eu disse, meu Deus, essa pessoa não evolui. Eu fazia um relatório, não evoluía. E aí, quando eu confrontei ela foi assim, disse, Jéssica, eu não posso deixar de tomar minhas medicações, porque eu queria que ela evoluísse na terapia a ponto de ir desmamando as medicações. Ela disse, não posso desmamar as medicações, porque se eu parar de me medicar, meu esposo vai pensar que eu tô boa, vai parar de me dar atenção, vai parar de trazer flores pra mim, vai parar de ficar comigo em casa. Então, sempre que existe uma resistência, existe um medo de perder. Muitas vezes isso é consciente, como foi o caso dessa paciente, e muitas vezes é inconsciente, a gente se sabota de forma inconsciente. E como assim? Trazendo esse gancho, esse exemplo, se eu reclamo todo dia por alguma coisa, eu preciso resolver. Dormi mal. Tá, o que é que tá me levando a dormir mal? É o colchão, é o ventilador, é o ar-condicionado, é minha roupa, é o lençol, é o frio, é o quê? Então eu preciso parar e analisar o que é para tomar uma solução. Resolvi, eu vou reclamar de quê? Então, quando eu tiro todos os estímulos, eu paro de ter desculpas
e eu preciso tomar atitude. Então, muitas vezes as pessoas não querem, certo? De forma consciente ou inconsciente. Eu lembro que na época que eu estava fazendo serviço voluntário também, tinha uma paciente lá que ela começou a ter a atenção do pai depois que engordou. Então, o pai dela nunca olhou pra ela assim, no sentido, como é que eu posso dizer a você? Eita, fulana! E aí, quando ela engordou, ela começou a ouvir do pai dela. Essa menina tá diferente, essa menina tá forte, fulana, dizendo com a mãe dela. Essa menina tá muito forte, então ela percebeu que ela chamou a atenção do pai. E aí no tratamento, né, com ansiolíticos e tudo mais, ela disse, eu não quero emagrecer, porque senão meu pai não vai prestar mais atenção em mim. Então percebe como é profundo essa questão da autossabotagem. Então por isso que tanto o Enneagrama como outras ferramentas, elas trazem esse despertar pra gente. Padrão, quebrar ciclos, quebrar repetições, quebrar padrões para que a gente possa evoluir, certo? E eu coloquei também, ainda nessa mesma página, certo? Nessa mesma página eu coloquei o que não é autoconhecimento. Como eu falei para vocês, autoconhecimento ele é oxigênio, ele é necessário para a nossa sobrevivência. E o que não é autoconhecimento? Fazer curso, ir para retiro, pagar terapia cara. Quando eu falo de terapia cara é porque muitas pessoas apenas pagam a terapia, mas não fazem aquilo que precisa ser feito para ter resultado. A terapia é igual à academia. Não é você pagar apenas a mensalidade. Você tem que ir, você tem que fazer a sua parte. E não é só malhar, não é só treinar. Tu tem que melhorar a tua alimentação, o teu sono, porque o corpo inflamado tem um hormônio do estresse, que eu esqueci agora o nome dele. Mas um corpo inflamado não vai produzir, não vai liberar aquilo que é necessário para o meu emagrecimento. Então, quando eu falo de terapia cara, não é condenando a terapia, até porque eu amo, faço e indico muito, todo mundo precisa, mas é nesse sentido, tá? Fazer teste, eu vou fazer um teste, é autoconhecimento. O autoconhecimento, isso é válido, isso é valioso, isso é poder quando a gente coloca em prática. Eita, eu funciono assim, mas para chegar ali onde eu quero, eu preciso melhorar isso aqui. Aí eu olho no espelho. O autoconhecimento, ele precisa trazer essa reflexão, ok? Então, próxima página. Aqui, ó. A gente vai para o mapa. Então, o que é Enneagrama de fato? O Enneagrama, ele é mapa, ele é bússola, ele é espelho, ele é tudo isso. Como ele é um mapa? Ele mostra o território interno, seus padrões, suas motivações, seus medos, seus talentos, porque cada tipo, deixa eu mostrar aqui para vocês. São 9 tipos, 9 padrões de personalidade. Cada um tem os seus padrões, suas motivações e tudo mais, certo? Então, ele dá um mapa, ó, tu se comporta assim porque tu teve essa ferida, e aí para tu melhorar tu precisa vir para cá, tu precisa pegar um pouco desse aqui. Então, ele é esse mapa. Bússola, porque não é só descobrir, eu sou tipo tal. Sou tipo tal, tá, e aí agora? E agora tu vai pra onde? Então, quando você descobre o seu tipo, ele te dá um caminho de desenvolvimento. Como é que tu faz para melhorar? Ele também mostra quando tu tá em movimento de estresse, para onde é que tu vai? Onde é a flecha que tu vai? Então, por exemplo, vou pegar um tipo aqui aleatório, tá? O tipo 8. Tá vendo que tem uns tracejos aqui? Então, quando ele está em movimento de estresse, ele vai para um tipo. Para ele melhorar, o que é que ele precisa? Ele precisa pegar um pouco de outro tipo. Ser mais gentil, falar de uma forma melhor, ser mais generoso. Então, qual é o tipo que faz isso? É o tipo tal. Então, deixa eu pegar aqui dele. Todos os perfis, todos os tipos têm isso, tá? É uma parte complexa, mas é só para que vocês entendam porque ele é uma bússola. E ele é um espelho porque ele devolve aquilo que você não queria ver, mas você precisa. Dentro do Enneagrama, existe um tipo que é bem, como é que eu posso dizer a vocês, egoísta. Acho que é essa a palavra. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu. Ele se relaciona com as pessoas 100% por interesse
em fazer conexão e sobressair, enfim. Então, assim, quando diz assim, tu é egoísta, eu? De forma nenhuma, mas aí é que entra a parte do espelho. Mas os teus comportamentos são assim, 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 tu não é egoísta, entende? Então, muitas vezes aquilo que a gente nega é para onde a gente precisa olhar, ok? Então, ele não vem dizer você é isso e acabou, ou você é tipo 1, você é tipo 2 e tchau, obrigada, você se descobriu o autoconhecimento. Não é sobre isso. Ele vem dizer, olha, você é isso aqui, você faz isso aqui e o que é que você vai fazer com isso? Ó, você é tipo 1, certo? Tá aqui todos os teus padrões. Quando tu tá em desintegração, que a gente chama de movimento de estresse, tu faz isso, 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 isso. Pra tu melhorar, tu tem que fazer isso, isso e isso, tá? Então, por isso que é mapa, bússola, espelho, ok? Vamos embora? Próxima página, a gente vem para esses conceitos principais. E aqui é onde a gente precisa dar atenção, tá certo? Estamos com 21 minutos de aula. Prometo que não vou me demorar para que vocês possam, de fato, aproveitar bastante esse conteúdo. Mas essa parte aqui eu preciso, de fato, que vocês prestem atenção, porque é um divisor de águas, tá certo? Então, como eu já falei para vocês aí no primeiro ponto, né? Existem 9 tipos de personalidade. 9 formas principais de perceber o mundo, agir, buscar segurança, amor, valor. Então, mostrei para vocês aqui, ó. Esse é o símbolo do Enneagrama. E existem 3 centros de inteligência, certo? Jéssica, existe algum tipo melhor que outro? Não, nenhum tipo é melhor que outro. Assim como a gente fala de DISC, de perfil comportamental, de temperamentos, né? O colérico não é melhor que o melancólico não é melhor que o fleumático. Cada um tem a sua importância e o seu papel dentro das suas caixinhas. O DISC, o influente é melhor que dominante, o dominante é melhor que analítico. Para quem? Para quê? Então, são pessoas que se encaixam melhor do que outras naquele ambiente, certo? Não existe personalidade melhor do que outra. E aí, na parte 2 aqui, ó, a parte aqui do meio, onde a gente vai falar dos centros de inteligência. Existem 3 tipos de centros de inteligência. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? 1, 9 e 8. Essa daqui é a tríade que a gente tá vendo aqui agora, centro físico ativo. Então, em algumas literaturas vocês vão encontrar essa nomenclatura. Os ativos ou os físicos é a mesma coisa. 1, 8 e 9. Esses 3 perfis, eles são motivados pela emoção da raiva, pela emoção do dever, pela emoção do fazer, certo? Então, o tipo 8, ele tem a raiva muito para fora. Então, é muito difícil você não reconhecer. Porque a última palavra dele, como é que eu posso dizer? A estrutura corporal dele é muito forte. Ele tem essa parte aqui um pouquinho alta. Ele anda com um peitinho de pombo assim, sabe? Então, cada um desses tipos, eles se formaram através de uma ferida, certo? Então, Jéssica, esse centro de inteligência é para quê? É de quê? É como se fosse a motivação. Eles se movem, eles fazem, certo? Então, os físicos, os ativos, como tá aqui nessa anotação que eu fiz para vocês, eles são de fazer, eles são de agir, eles são de prática. Então, eles chegam na mesa de reunião e dizem assim, sim, é para fazer o quê? Eu não quero muita conversa não, eu quero saber o que é para fazer. Qual é o prazo? Para quando? Fazer o quê? Entendeu? Ele é de colocar a mão na massa, ok? O centro emocional, que é esse aqui, ó. Cadê? Vendo? 2, 3 e 4. Percebe que aqui o 2 é vizinho do 1, então o tipo 1, ele pode pegar alguns comportamentos do 2 e comportamentos do 9. Assim como o 9 pega comportamentos do 1 e pega comportamentos do 8. Isso aqui a gente chama de asas, que são os nossos vizinhos, certo? Então aqui, ó, 2, 3 e 4. É a tríade emocional.
E como é que essas pessoas se comportam? Vamos aqui para as nossas anotações. O centro emocional, sentir, conectar, se relacionar. Não sei se já aconteceu com vocês, aquela pessoa que... É porque se eu falar um exemplo aqui da cidade de Vitória, vocês vão saber quem é. Mas duas pessoas que trabalham no mesmo lugar, certo? Um muito querido, e não é porque ele é querido porque é besta, babaca, não. É porque ele consegue conectar com o outro, sabe? E o outro ao lado, na mesma função, e mesmo salário, tudo direitinho, igual, mas não consegue conectar com as pessoas. Porque muitas vezes os físicos, os ativos, eles são tidos como frios. Ah, fulano é muito frio, não se importa. E de fato, ele é tão da prática, tão da ação, que ele muitas vezes não olha no olho do outro assim, hoje tu não tá bem, vem cá, o que foi que aconteceu? Isso é característico dos emocionais. O rosto deles é assim, sério? Ai, meu Deus, me conta, eu quero saber de tudo. Então, assim, para liderar, e em alguns locais, os emocionais conseguem fazer coisas que nenhum outro tipo consegue. São pessoas que não passam despercebidos. Por exemplo, a atriz Juliana Paz é da tríade emocional. Rodrigo, ou é Hilbert, aquele esposo de Fernanda Lima, ele é da tríade emocional. Silvio Santos é da tríade emocional. Entende? Então, pessoas carismáticas que conseguem conectar, que conseguem de fato tocar, sabe? E, por último, o centro mental. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui a vocês. A tríade mental, 5, 6 e 7. Essa tríade é do pensar, analisar, planejar. Jéssica, existe algum mental que executa mais do que um físico? Sim, depende muito do caminho de desenvolvimento dele, entendeu? Tem alguns tipos que reprimem, ou seja, eles negam o seu centro de inteligência subconsciente, tá? E eles desenvolvem outro. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é você de fato se despir, não, realmente eu sou assim, eu sou egoísta, eu sou isso, aí você de fato vai de encontro ao seu tipo, aí você vai entender as suas motivações, as suas vulnerabilidades, as suas luzes e as suas sombras, certo? Então, esse centro aqui, o mental, que é esse último que eu mostrei a vocês, que é o 5, 6 e o 7, certo? Então, vocês vão ver mais racionalidade até na expressão. Entendi. Nossa, que bacana. Sério? Então, tudo acontece aqui dentro da cachola, sabe? Então, é muita movimentação. O tipo 6, por exemplo, é o tipo mais ansioso do Enneagrama. E quando a gente fala em ansiedade, não estou falando dessa ansiedade que está se falando agora, de crise do pânico, não é sobre isso. É a ansiedade da antecipação. Por quê? Porque enquanto criança ele foi invalidado, então ele se antecipa, certo? Então, por exemplo, o final do expediente, eu quero falar contigo. Então, para agradar um tipo 6, você vai dar detalhes. Eu quero falar contigo sobre a festa que a gente vai fazer no final de ano, que está previsto para o dia 19. Então, quero que tu leve o que tu tá pensando de ideias. Então, para ele vai tranquilizar-se. Porque se você disser assim, quero falar contigo no final do expediente, rapidinho, sim, não sei o que, ele vai ficar, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Ele vai pensar em inúmeros cenários, para se antecipar para todos os cenários, entende? Então, ele está sempre na antecipação. Então, se você vai comprar alguma coisa, o tipo 6 vai dizer assim, mas será que isso é bom mesmo? Fulano já usou, deixa eu falar com fulano, deixa eu falar com Beltrano. Fulano tem referência, manda para mim o Instagram dessa empresa, então ele vai se antecipar em todos os sentidos. Então, isso dá um desgaste mental muito grande, porque o tempo todo ele está querendo se antecipar para ter resposta para tudo, para estar preparado para tudo, certo? Vamos lá, recapitulando, tríade mental, 1, 9 e 8, tríade emocional, 2, 3 e 4, e tríade mental, 5, 6
e 7, certo? Aí a gente vai para a parte 3 aqui do nosso material, certo? Parte 3 do nosso material, que é dos instintos. Então, Jéssica, o que danado é isso? Calma. Cada tipo, tipo 1, tipo 9, tipo 8. O tipo 1, ele tem 3 instintos. Todos esses tipos do Enneagrama, eles têm 3 instintos. Então, existe o tipo 1, autopreservação, o tipo 1 sexual e o tipo 1 social, que é o que a gente vai ver aqui agora. Instintos, certo? É aquilo que vem na nossa natureza. Jéssica, a gente tem só um ou tem os 3? A gente tem os 3, só que a gente vai ter aquele que é mais desenvolvido, que é mais gritante, sabe? Então, quando a gente fala de instinto autopreservação, ele tem foco em quê? Em segurança, em recursos, em sobrevivência. Então, por exemplo, meu Deus, tu soube que fulano de tal fez isso? Não. Já não ando mais com fulano de tal. Inclusive, vou apagar minhas fotos com ele agora do Instagram. Autopreservação. Eu preciso me autopreservar. O autopreservação, ele vai estar com os exames tudo em dia. Ele vai fazer sempre um check-up, né? Que fala anual. Check-up. Porque a minha saúde, né? Autopreservação. Então, ele vai ter um pouco mais de cautela na alimentação. Ele vai praticar mais exercício. Por quê? Autopreservação. Vai ter medo de fazer grandes dívidas, vai ter medo de, assim, o que é que as pessoas vão pensar se eu postar isso aqui, né? Eu vou travar aqui, eu vou fechar meu Instagram, porque, né, vai que as pessoas pensem em alguma coisa desse tipo. Então, a autopreservação é o instinto. Então, o que gritar mais é o seu instinto dominante, certo? O social, ele tem foco em grupo, em pertencimento, em impacto coletivo. Então, como o próprio nome já diz, ele gosta de estar no meio. Sabe aquela pessoa? Meu pai é um possível 9 social. Ele ama coisas de política. Ele ama estar nesses ambientes. Ele ama partilhar. Ele ama... quando chegar assim, ter essa coisa do pertencimento. Por quê? Porque ali todo mundo fala do mesmo assunto. Então você, diferente de eu, Jéssica, chegar quando não gosto, não me envolvo, não tô entendendo nada. Então o meu instinto social vai dizer assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Ai, que saco. Entende? Então, por último, 1 a 1, que é o sexual. O sexual não tem nada a ver com sexo entre duas pessoas. Tá falando de conexão profunda, 1 a 1. O instinto sexual, ele é mais ciumento, ele é mais, digamos que, pegajoso. E quando eu falo pegajoso, eu não tô falando no sentido emocional, eu tô falando no sentido de posse, entendeu? Ó, essa garrafa aqui é minha e eu não gosto de me beber nela, entendeu? Essa aqui é minha. Nossa, como eu tenho vontade de me aproximar de fulano. Eu quero conhecer o trabalho de fulano para saber o que foi que ele fez. Então, uma conexão profunda 1 a 1, diferente do social, que quer estar no meio de muita gente. O sexual é pouca conexão, é mais 1 a 1, certo? Conexões mais profundas. Os instintos sexuais, eles são percebidos mais rapidamente. Por quê? Porque, diferente do autopreservação, ele vai chegar chegando. Ele vai chegar chegando, ele vai chegar falando. Então, ele não tem isso assim, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Dane-se. Dane-se. Tô nem aí. Diferente do autopreservação, que sempre vai se preservar. Sempre preservar na forma de vestir, na forma de se posicionar, na forma de gesticular, na forma de fazer uma postagem, entende? Então, vamos lá. Quando a gente integra os três centros, a vida flui. Quando a gente enxerga em um e abandona o outro, a vida trava. Então, dentro do meu tipo do Enneagrama, o meu instinto que predomina é o sexual. O segundo, social e, por último, autopreservação. Então, por isso que por muito tempo eu me descuidei.
do meu corpo, da minha aparência. Eu engordei bastante, bastante mesmo. Eu cheguei a pesar quase 90 quilos. 90 quilos, não, 94 quilos foi o máximo. E eu precisei olhar pra mim. Eu disse, meu Deus, eu preciso me cuidar. E foi quando eu disse, deixa eu ir aqui pra autopreservação um pouco, porque eu tava muito focada. Trabalho. Entende? Então tem que ter um equilíbrio dos instintos, dos 3 centros, certo? Então, por último aqui, ainda nessa página, aqui embaixo, Enneagrama não é para você calma. Enneagrama não é para colocar você numa caixa. É para mostrar a caixa que você tá e te dar ferramentas para sair dela. Porque muitas vezes eu sempre falo sobre a essência, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ai, eu sou tão ansiosa. Ai, eu sou, olha, uma porcaria. Quando a gente fala de ser, a gente fala de essência. E a essência não muda. Então, eu sou mulher. Eu sou mulher. Internamente, externamente. Então, ainda que quer saber, eu quero ser homem. Eu vou ser homem. Mas a minha essência é de mulher. Então eu não posso mudar. Independente de cirurgias plásticas, o que eu mudar por fora, a essência não muda. Então quando eu digo assim, eu sou irritada, eu sou muito estressada, eu sou ansiosa, eu estou ancorando aqui no meu cérebro. Porque ser, a essência não muda. Então a gente sempre tem que sair do ser para o estado. Eu estou mais ansiosa, eu estou passando por um momento que está me trazendo muita irritação. Então, estado de presença, ele pode ser mudado, né? Então, a essência não. Então, a gente tá numa caixa e muitas vezes diz assim, mas é porque eu sou tão preguiçosa para isso. Olha, eu sou muito ruim para isso. Então, assim, eu estou num momento que eu não consigo desenvolver isso. Mas o que é que eu posso fazer para melhorar? Certo? A próxima página, onde a luz, a sombra. Vamos lá, estamos quase na reta final da nossa aula aqui, 37 minutinhos. Vamos lá, dar uma acelerada. Onde a luz, a sombra, e onde a sombra, há oportunidades. Então, luz e sombra. A luz são as nossas potências, os nossos talentos, as nossas competências. As sombras são os nossos excessos, as nossas defesas, as nossas distorções. Então, um exemplo, o tipo 8 do Enneagrama é um tipo que é o poderosão, sabe? Poder. Ele sempre vai demonstrar quem é que manda, entendeu? Então, o excesso, a defesa, ele teve na infância uma ferida de vulnerabilidade, de abandono, e para que isso não acontecesse, ele encheu o peito e disse, nunca mais isso acontece. E aí muitas vezes ele é aquela coisa que sai rasgando com os 2 pés e as 2 mãos para se defender, para que ninguém ultrapasse essa couraça dele tão grossa, tão cascudo, para acessar a sua ferida. Porque por trás de toda essa brabeza, de toda essa força que ele quer demonstrar, existe uma criança ferida. Assim como existe em todos. Tudo aqui, cada tipo do Enneagrama nasce de uma ferida na infância, certo? Então, luz e sombra. Os ativos, que são os físicos, são muito focados em resultado. Então, onde é que está a luz deles? Na entrega, na ação, na performance. Então, eu já tentei isso aqui com fulano, Beltrano. Se você entregar na mão de um ativo, o negócio sai. Bora agir, entregar, eu quero para ontem, prazo, até quando? Então, eles vão entregar, eles são do resultado. Sombra pode virar dureza, frieza, impaciência. Por quê? Porque eles querem que seja entregue. Eu quero isso para ontem. Vixe, a Jéssica nem perguntou como é que eu tô. Não tenho tempo para isso não, minha filha, eu quero resultado. Entendeu? Então, eles são dessa forma. O emocional, onde é que está a luz? No acolhimento, no apoio, na empatia. E onde é que está a sombra? Se anular, esperar reconhecimento,
e eles se ressentem. Então, se você não reconhece um emocional, poxa, Jéssica, como tu contribuiu aqui nesse relatório? Olha, se não fosse aquelas noites de sono, eu não teria conseguido sem a tua ajuda. Eita! Então, eles precisam desse reconhecimento, sabe? É como se fosse água na plantinha deles. E a questão do se anular, por exemplo, o tipo 2, ele é um atos de serviço, assim, gritante. É como se ele distribuísse logo pela manhã boletos emocionais. Olha, eu fiz esse café da manhã para você, toma. Um boleto emocional que ela espera que você pague, que você faça o mesmo. E se você não faz, é um problema, certo? Mental, luz, estratégia, visão, análise. Então, fazer um planejamento estratégico com um mental na mesa, ele vai enxergar coisas que os físicos, que os emocionais não vão enxergar. Então, por isso que é importante dentro do negócio você entender de enneagrama, você ter a sua equipe enneagramada, como a gente chama, para que tu possa fazer ali, ó, os movimentos corretos que te tragam resultado, certo? E as sombras, paralisia, excesso de dúvida, medo. Então, a tríade mental ela é regida pelo medo. Então, o medo de não saber. O tipo 5 é aquela criança que você dá um brinquedo, ó, que eu trouxe pra tu, um aviãozinho, aí ele vai olhar assim, como é que eu posso desmontar? E desmonta tudo, vê todas as peças, monta de novo. Elon Musk, tá? Um tipo 5. E aí, profundidade, muitas vezes, profundidade de conhecimento, eu chamaria de obesidade intelectual, de conhecimentos que muitas vezes nem precisa. Então, eu sou psicóloga, me especializei em psicologia organizacional. Pra quê? Gansa, eu vou fazer uma especialização em psicologia social. Não, isso que eu preciso saber, porque vai que eu encontre numa mesa redonda alguns psicólogos que trabalham no meio social e eu preciso estar preparada. Então, eles não gostam de ser pegos de surpresa, nenhum da tríade mental, tá? O 7, ele é mais de prazer. Hoje eu descobri que eu não quero mais ser do RH. Hoje eu quero vender medicações, porque dá muito dinheiro, prazer, novidade. Aí 3 meses depois, tem que preencher planilha financeira. Vixe, esse negócio é muito chato, tem que ir pra reunião. Quero não. Eu agora vou vender caneta, porque eu assisti o filme Lobo de Wall Street. Caneta é tão necessário que você não imagina. Aí eu vou vender caneta, mas minha gente, vocês sabiam que o melhor de tudo é vender garrafa de água, porque todo mundo vai pra faculdade, precisa de uma garrafa de água. Então, muita iniciativa e pouca acabativa. Muita atividade mental também. Os 3, o 5, o 6 e o 7. O 6, ele é mais, dentro da tríade do medo, ele é o mais ansioso, certo? Então, é o que precisa de um pouco mais de detalhe para tomada de decisão, ele precisa sentir segurança, certo? Só não o contrafóbico. O que é o contrafóbico? Lembra que eu disse a vocês que cada tipo tem, vamos botar o 6. O 6 sexual, autopreservação e social. O 6 sexual, ele é contrafóbico, que a gente chama de contraflecha. Ele tem medo, mas ele vai com medo. O 6 social e o 6 autopreservação, ele tem medo e às vezes ele paralisa. Diz assim, mas e se eu fizer isso? Se eu arriscar assim? Se eu tiver um prejuízo? Acho que é melhor não. Deixa eu falar com fulano que já fez isso. Deixa eu pegar aqui, ver alguns vídeos no YouTube de quem já fez isso para ver se realmente é bom. O 6 sexual, ele vai contra a flecha, que é o que a gente chama de contrafóbico, certo? Então, tô com medo, eu vou que se dane, entende? É tipo isso. Então, ainda nessa página aqui, vamos embora, estamos caminhando para 44 minutos de aula. Uhul! O enneagrama te mostra não só o que você faz bem, mas também o jeito que você se sabota, justamente usando aquilo que sabe fazer bem. Então, tem um tipo dentro do enneagrama que é manipulador. Então, ele tem aquela lábia. E ele pode usar a lábia dele para fechar vendas, fechar contratos, ou ele pode usar para outras coisas, entende? Então, luz e sombra. Eu estou usando a minha luz para me sabotar ou para brilhar realmente, certo? Vamos lá.
Penúltima página, já estamos caminhando para o final. Liderança, empresa e resultado. Então, nas empresas, o Enneagrama ajuda líderes a se conhecer, porque fica muito mais fácil, muito mais claro depois que uma liderança está enneagramada. Então, melhora a comunicação, melhora os ruídos, melhora os resultados, né? E o gestor, de forma estratégica, vai saber mexer ali as peças do quebra-cabeça. As equipes, assim, entenderem melhor. Eu lembro que, quando eu trabalhava num determinado lugar, tinha 2 líderes que se bicavam muito. Só que aí, quando elas fizeram o enneagrama, tudo fez sentido. Ai, meu Deus, eu enrolava muito, não era pra falar contigo. Ela, eu gosto do negócio mais rápido. E aí elas alinharam a comunicação e o negócio só melhorou. Então, menos conflito burro e mais complementos, porque os tipos, como eu falei, não existe melhor tipo, existem complementos, um que ajuda o outro a se complementar. E construir resultados sustentáveis, não só uma meta batida, mas mais gente saudável segurando o resultado. Então, os físicos, eles vêm muito forte nisso, de meta, de resultado. Só que aí vem o mental com a estratégia, com a visão de trazer o emocional para dar aquele gás, aquela coisa motivacional, de engajar. Então, percebem que um precisa do outro. E não existe empresa saudável com liderança adoecida, e não existe liderança saudável sem autoconhecimento, senão vai virar aquilo que a gente viu lá no início, repetição e autossabotagem, certo? Então é isso, minha gente. O Enneagrama não é sobre você se colocar num rótulo novo, é sobre tirar as máscaras, ver seus padrões com honestidade e finalmente parar de perder para você mesmo. Por quê? Eu lembro que quando eu fui estudar em Jung na faculdade, Jung da base psicológica dos arquétipos, e naquela época as pessoas usavam máscaras, elas iam para um baile com máscaras. E lá, elas, quando estavam de máscara, eram outras pessoas. Então, o Enneagrama é um convite, de fato, para você parar de se rotular. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. E você, de fato, ter a coragem e a ousadia de olhar para dentro com muita verdade. Se despir de você, dos seus padrões e de estar pronta, você, mulher empresária, para viver o que é essa ferramenta do Enneagrama. Para mim, fez um sucesso enorme no meu casamento. Nossa, melhorou assim 1000% nos meus negócios, nas minhas relações pessoais, interpessoais, intrapessoal, porque existia muito ruído de Jéssica com Jéssica, entende? Então, essa foi uma aula que eu preparei exclusivamente para vocês, mulheres empresárias. Se vocês gostaram, quero que vocês me digam. Se vocês não gostaram, eu quero também que vocês falem o que aqui a gente pode melhorar, porque esse espaço aqui é para a gente evoluir juntas. Um cheiro para vocês!